Quem aí nunca teve dúvida para falar sobre um número maior em inglês? Por exemplo, como é que eu falo 1.500? Por exemplo, quando você está lendo aquele artigo, aquela notícia e vê aquele número gigante. E aí você lê tudo em inglês, mas fala o número em português. Ou então, quando você está escutando alguma coisa e aí não consegue acompanhar e identificar qual foi aquele número grande que a pessoa falou naquele momento. Bom, vamos resolver esse problema hoje. Vou explicar para vocês como funciona o padrão dos números grandes. Vamos começar aqui com os números de 100 a 900. Super fácil, tá? É só vocês acrescentarem a palavra 100 no final. Então, se eu quero falar 100, 100. 200, 200. 300, 300. E assim por diante, tá? Agora, se eu quiser falar 157, é só eu colocar 100 e acrescentar o 57 depois, ó. 157. Mesma coisa com os outros. Se eu quero falar 643, eu falo 600, que é 600, e depois acrescento o 43. Aqui 701, 700, e depois acrescenta o número 1, 1. Então, para a gente começar praticando, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês ou nos comentários esses números aqui por extenso. Já anotaram? Vamos verificar as respostas. 300, 405, 888, 435. Bom, se 100 é 100, se eu quero falar 1.000, eu vou falar 1,000. Então, 1.000, 1,000. 2.000, 2,000. 3.000, 3,000. E assim por diante. Como você falaria, por exemplo, 8.000? 8,000. Agora vamos deixar um pouquinho mais complicado. É só vocês começarem com a leitura aqui da esquerda para a direita. Ó. Então, se eu quero falar 1.002, só colocar 1,000, que é 1.000, e acrescenta o número 2 no final. 1,002. Se eu quero falar 1.548, começa com 1,000, que é 1.000, depois 500, que é 500, e depois 48, 48. E assim por diante, vocês podem ver que vai seguir o mesmo padrão para todos esses números aqui. Números um pouco maiores, 10.000 vai ficar 10,000, e aí você vai seguindo, né, 987. Aqui, por exemplo, 35,000, e aí eu vou seguindo depois. Exemplos, my phone costs 1,002 reais. The museum had 1,548 visitors yesterday. E como vocês leriam essas duas frases aqui? Agora eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem falar esses números aqui em voz alta. Deu certo? Vamos verificar como ficaria. She has 2,345 followers. The video got 5,897 views. Façam esse exercício, tá? Escrevam aí números grandes aleatórios e depois vocês colocam do lado o número escrito por extenso. Ou então podem só falar mesmo, para vocês irem praticando. O segredo está na prática. Agora vamos para números ainda maiores, né? Se eu quero falar sobre preço de coisas mais caras, não sei, por exemplo, uma casa, por exemplo, um carro, algo nesse sentido. Ou então falar sobre estatísticas também, né? Posso utilizar esses números maiores aqui. Então, aqui, 100.000, é só eu começar com 100, que é 100, e depois eu acrescento 1,000, tá? 100,000. Vocês podem ver que vai seguindo a mesma lógica do português. Aqui é 700.000, então começa com 700, que é 700, e depois 1,000, para indicar que é 700.000, e não apenas 700. Aqui, ó, 150.000, então 150, que é 150, 1,000, acrescenta 1,000 no final. E vamos para esse último agora. 150.900. Então, vai ficar 150,000. E aí, depois no final, ó, 900. Certo? A segunda parte vem aqui após o 1,000. Vamos tentar ler esses números aqui agora. Quero que vocês tentem ler esses em voz alta. Pausem o vídeo, leiam os números e aí depois vocês verificam as respostas. Vamos lá.
The stadium can hold 100,000 people. The video reached 700,000 views. The company sold 150,000 products last year. The city has 763,000 residents. The school raised 150,900 reais for the project. Eu sei que você pode demorar um pouquinho, ficar calculando ali no começo, mas é questão de prática, tá bom? Então, pratiquem bastante isso daqui.